Oi, pessoal! Vamos ao feedback dos exercícios sobre escrituração zootécnica. A escrituração é extremamente necessária nos programas de melhoramento animal. Dessa forma, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa: a escrituração zootécnica consiste na escritura da propriedade rural. Não, a escrituração zootécnica não é a escritura da propriedade rural. Segunda alternativa: na escrituração zootécnica, os registros de parentesco podem ser classificados como registros produtivos de um animal. Não, a escrituração zootécnica, em relação aos registros de parentesco, eles são classificados como a genealogia dos animais. Os registros produtivos são aquelas características relacionadas à produção, como, por exemplo, produção de leite em quilogramas, ganho médio diário de peso, conformação do animal, entre outros. Terceira alternativa: a escrituração zootécnica basicamente é a identificação do animal por meio de brincos, tatuagens e outros. O que está errado aqui é o basicamente, porque a escrituração zootécnica é muito mais do que a identificação do animal. Última alternativa: a escrituração zootécnica engloba a identificação dos animais, juntamente aos registros produtivos, reprodutivos, de genealogia, sanitários, dentre outros, de um animal. A escrituração zootécnica engloba tudo isso. E essa alternativa, ela indica o que é mais importante da escrituração para o melhoramento animal, pois por meio dessas informações é que a gente calcula o mérito genético dos animais, por meio da identificação atrelada aos registros que eu tenho sobre aquele animal. Questão 2. Assinale a alternativa que contém perguntas que o planejamento da escrituração zootécnica em uma propriedade rural deve responder. Todas essas perguntas são extremamente importantes dentro de um planejamento da escrituração zootécnica. Então, eu tenho que perguntar por que determinada informação será colhida, quais informações serão anotadas, de que forma as informações serão coletadas e anotadas, quando as informações serão colhidas, como as informações serão colhidas, detalhar exatamente os procedimentos, quem irá realizar essa coleta, com qual frequência as informações serão colhidas, como os animais serão identificados. Então, tudo isso é muito importante aí na escrituração zootécnica. Então, nós precisamos responder antes de iniciar essa escrituração. Sobre as anotações realizadas em um sistema produtivo, assinale a alternativa incorreta. Primeira alternativa: as datas não são importantes, pois o que importa são as ocorrências em si, e não o momento em que elas ocorreram. Errada! As datas são extremamente importantes, porque nós precisamos saber quando uma determinada ocorrência aconteceu, né? Até para a gente ter uma noção cronológica dos fatos. Alternativa 2. Tradicionalmente, são utilizadas fichas individuais para o registro de desempenho de cada animal e fichas coletivas para o controle das práticas. Correto. Terceira alternativa: a escrituração informatizada auxilia em um maior controle, detalhe e integração das informações. Correto. Última alternativa: as anotações das informações detalhadas ajudam a realização de tomadas de decisões importantes nas propriedades. Corretíssimo. Então, a escrituração zootécnica faz parte aí das tomadas de decisões em uma propriedade. Próxima questão é: nos rebanhos, a base da escrituração é a identificação individual, que deve ser realizada de forma adequada nos animais. Assim sendo, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa: na identificação dos animais, nunca recomenda-se a utilização de números, pois é muito difícil a memorização dos mesmos pelos manejadores dos animais. Errado, né? É difícil a memorização, porém, a identificação numérica é uma das mais eficientes, ok? Próxima alternativa: os nomes são comumente utilizados em propriedades grandes com muitos animais. Incorreta, né? Os nomes, eles são utilizados naquelas propriedades pequenas, que eu tenho poucos animais e que fica fácil nomear esses animais.
Terceira, os brincos são muito utilizados, pois podem ser empregados em grandes rebanhos e existem vários tipos disponíveis no mercado. Correto, os brincos são muito utilizados, né? Na maioria das propriedades a gente tem a utilização de brincos em várias espécies, né? Em ovinos, bovinos, suínos, são utilizados brincos. Última alternativa, as tatuagens têm a vantagem de ser facilmente visíveis, porém têm a desvantagem de ser temporárias. As tatuagens, elas são difíceis de visualizar, porque as tatuagens são aquelas tatuagens que são feitas por meio de identificação numérica, normalmente na orelha do animal, nas pregas, na virilha do animal, tá? E elas não são temporárias, né? Elas são permanentes nesse animal. Essa é a grande vantagem da tatuagem, porque o animal ele não vai perder como brinco, ok? Não confundam tatuagem com as marcações a ferro, ok? A próxima questão é: a escrituração zootécnica é uma importante aliada para realizar o melhoramento genético animal, pois por meio dela que podemos estimar o valor genético dos animais e, consequentemente, realizar a comparação deles. Neste contexto, em relação à mensuração das características para a seleção, que são os critérios de seleção, devemos escolher sempre somente um critério por propriedade, para reduzir os custos. Analise o texto que a gente acabou de ler, né? E verifique se ele é verdadeiro ou falso. Então, esse texto aí, até um determinado ponto, ele é verdadeiro. Porém, chega uma parte ali que ele fala que, nesse contexto, em relação às mensurações das características para a seleção, que são critérios de seleção, devemos escolher sempre somente um critério. Não, isso está errado, né? Nós podemos escolher mais de um critério, tá? E normalmente nós escolhemos mais de um critério. Então, por isso que esse texto ele é falso, ok? Finalizamos a atividade, lição cumprida, muito bem.